Olá, mamães, sejam muito bem-vindas a mais uma live Hora Criança Pix, um momento em que você vai descobrir como as suas emoções podem impactar diretamente no sono e na saúde do seu filho. Eu sou o Yara Azevedo e estou aqui representando todas as mamães e as suas dúvidas. Eu sou Glauce Monteiro, terapeuta das práticas integrativas na infância. Tia Glauce, vamos lá, tia Glauce, para mais uma Hora Criança Pix. Tia Glauce, no seu curso de auriculoterapia infantil, você lista a tosse como um dos principais fatores que interferem no sono infantil. Por que a tosse incomoda tanto? Isso, porque a tosse, ela é praticamente sazonal, né? Dependendo do tempo, a tosse aparece e ela vai embora. Né? A tosse é muito comum em crianças, principalmente na época em que o clima fica mais seco, né? Acontece porque os ácaros e os vírus, eles se dispersam mais nessa época, né? Então, as infecções respiratórias são mais frequentes. E os pais devem redobrar a atenção nesse período, porque, né, tanto pode vir a tosse seca como a tosse produtiva. E as duas tosses incomodam muito, né? Tanto os pais como, principalmente as crianças, né? E aí fica naquele coffee e não deixa que a criança não dorme, né? É muito comum. Começa a tossir e aí acorda, chora, aí daqui a pouco acorda a mãe, acorda o pai, enfim. E aí fica aquele coffee a noite inteira, né? Não, ninguém dorme, né? Ninguém dorme. Acaba que ninguém consegue dormir, porque, na verdade, ninguém sabe o motivo da tosse, né? A tosse pode ser um problema menos grave como um problema mais grave, então tem que ser analisada mesmo. E preocupa, né? A mãe fica ali Muito, preocupada muito, e fica lá muito, fazendo um né? plantão coruja, né? Pois é, não dorme, literalmente ninguém dorme. Ninguém dorme. E me fala uma coisa, qual é a diferença entre a visão ocidental e a oriental com relação à tosse? Na visão ocidental, né, a tosse é um reflexo do nosso organismo, do nosso corpo, né, avisando que tem algum problema no nosso aparelho respiratório. E, na verdade, ele age como defesa do nosso organismo contra alguma infecção nas vias aéreas, né, sendo muito comum depois de alguns processos virais e bacterianos que comprometem o nosso trato respiratório. Em muitos aspectos, a tosse é benéfica, né? Porque ela acaba expelindo secreções, né, que podem ser prejudiciais ao nosso corpo. E a tosse seca pode ser prejudicial também, na medida em que a criança tosse, e pode até ferir a garganta, né? Por outro lado, a tosse pode ser um sinal de um problema muito grave, como a tuberculose. Então, assim, a tosse tem que ser muito analisada, né, na visão ocidental. A diferença na medicina tradicional chinesa é que a tosse, na visão ocidental, é consequência de um sintoma, certo? E na medicina tradicional chinesa, ela é uma doença que caminha por si só, tá? A gente pode até chamar que ela é uma doença do tipo autônoma. Então, a tosse na medicina tradicional chinesa, só de tossir já é considerada uma doença, é isso? E não uma É, consequência de outra. Pois é, na visão da medicina tradicional chinesa é vista assim, né? Ela caminha sozinha, ela não tem relação com, com como na medicina ocidental, entendeu? Que é consequência de algum problema viral ou bacteriano. Ok. E aí, entrando nesse universo da medicina tradicional chinesa aqui para poder trazer isso para o nosso mundo, né, e tratar as nossas crianças, quais que são os fatores que geram a tosse segundo essa visão? Então, a tosse, na visão da medicina tradicional chinesa, ela está relacionada a dois fatores. Pode ser pelo fator patogênico externo, né, que é o vento, frio, calor, a secura e a umidade, ou os fatores emocionais, tá, que estão relacionados aí.
quando é relacionado aos fatores patogênicos externos, né, a pessoa pode estar com WEI-T, que é aquela defesa que eu já falei em algum vídeo aí, né? Em deficiência, tá? Que é o caso das crianças que estão com o sistema imunológico ainda adquirindo, né, a imunidade. Pode ser causado, por exemplo, pelo vento calor ou vento frio, tá? Pelo simples fato da pessoa pegar um vento de final de tarde, por exemplo. Tá? E o acupunturista ele sabe definir, sabe diferenciar qual é a tosse do vento calor e a tosse do vento frio. Tá? Ele associa a secreção clarinha, né, e bem rala ao vento frio. E a secreção mais grossa, mais espessa e amarelada ao vento calor. Que legal. E aí a gente tem os outros fatores que são os emocionais, né? Que é o que a gente é especialista, você é especialista aí no espaço Criança Pix. E aí, quando a gente fala de emoção, a gente já está, né, a gente já está entendendo essa questão que sempre vai ter um órgão e uma emoção por trás de um sintoma físico. No caso da tosse, quais são os órgãos e as emoções que estão por trás aí desse cough-cough? Nossa, para tosse é muito interessante, porque a tosse, ela caminha nos 5 órgãos, tá? E ela, por exemplo, vou listar aqui 5 órgãos e 5 emoções relacionadas a cada tosse, tá? E cada ela é diferente uma da outra, e eu sei que muita gente vai se identificar muito, tá? A tosse, por exemplo, relacionada ao pulmão, né? Ela é aquela tosse mais seca, e que num quadro mais grave, né, ela pode evoluir para uma tosse com sangramento, tá? Até pelo fato de irritar mesmo a garganta, né? E tossindo muito, ela vai acabar sangrando, tá? E pode ser aquela tosse também da tuberculose que eu falei, tá? Ela é relacionada ao pulmão. E o pulmão é relacionado à emoção tristeza, tá? Então, a tosse mais seca é relacionada ao pulmão. A tosse do coração, né, é aquela tosse que a garganta fica fechada. Emocionalmente falando, é a tosse de coisas não ditas, sabe? Aquela tosse que a pessoa, que a garganta fecha, aquela tosse que a pessoa tem alguma coisa para falar, mas ela não fala. Então, para as pessoas que costumam engolir sapo aí, essa é a tosse do coração, tá? E tem o órgão 3, né, que eu listei os 5, então esse é o 3, é o fígado. A tosse do fígado é aquela tosse que ela dói aqui bem no final das costelas, tá? No hipocôndrio, que a gente chama. Ela é aquela tosse que você coloca a mão na barriga assim e ela dói muito. Essa é a tosse das pessoas que têm uma raiva muito contida dentro delas. Tá? E tem a raiva também dos rins. A raiva não, desculpa, tem a tosse dos rins, tá? A tosse, a tosse relacionada aos rins, ela costuma doer as costas, tá? As crianças, quando sentem muito medo e não controlam a urina, né? Elas urinam na cama ou urinam durante o dia, na fralda, na calcinha, na roupa, né? É a tosse do medo, relacionada ao medo, que o rins é o órgão do medo. Essa tosse, quando a criança tem medo, geralmente as mamães conseguem identificar o medo das crianças, só que elas não associam aos rins, né? E essa tosse também, ela pode acometer os idosos, porque o idoso, depois de uma certa idade, ele sente muito medo, tá? Só que o medo dele é mais contido. Ele não costuma falar. Só que a gente consegue identificar pela tosse da dor nas costas e pela incontinência urinária. Tá? Legal. E a última tosse que eu listei aqui é a tosse do baço pâncreas, que é a tosse que acomete as pessoas que têm muita preocupação, tá? Aquela preocupação excessiva, né, e obsessiva. E esse tipo de tosse é
aquela tosse que ela vem com secreção, né? Muitas mamães aí vão se identificar, porque as crianças, quando tem essa tosse relacionada ao baço pâncreas, que é o órgão que está em muito desenvolvimento na infância, a tosse costuma vir com muita secreção. E a criança tosse tanto, tanto, tanto que ela costuma vomitar, né? Essa tosse é a tosse relacionada ao baço pâncreas. Tá? Para nós acupunturistas, é muito importante saber identificar a diferença de cada tosse e traçar os pontos corretos, né, para tratar cada órgão que está em deficiência ou em excesso aí. Que legal, porque então, de tudo que a gente conversou aqui até agora, recapitulando aqui, a gente vai ter, obviamente, né, aquela tosse que ela vai ser causada vai ser consequência de uma doença mesmo, né? E que naturalmente a gente vai tossir, mas existe um outro tipo de tosse que é uma tosse que tem um fundo emocional. E dessas tosses, né, vamos dizer assim, são várias tosses, porque a gente tem 5 tipos, né, 5 classificações de tosses aí, e cada uma delas está relacionada a um tipo de emoção diferente. Então, às vezes a gente está lá com a criança e ela não está gripada, ela não tá doente, mas aquela tosse não passa. Aí tem que acender a luzinha da mamãe, porque essa tosse pode ser de fundo emocional. É isso, né? Pode sim. As mamães geralmente são muito preocupadas, né? E essa preocupação acaba passando para a criança, tá? E por mais que a mãe não tenha tosse, ela tem a preocupação. E a criança, ela reflete o que ela vê, né? E ela acaba demonstrando no corpo dela, né? Nos problemas de saúde no corpo, não no emocional. Então, O emocional vem da mãe, na verdade. Sim. Então, para uma mãe que está em casa agora com aquela criança, né, que não para de tossir, não passa por nada, já tentou de tudo, já foi no pediatra, já fez, enfim, já colocou em prática o que a avó mandou, a mãe, a tia, a vizinha, a amiga, nada adiantou, a criança não para de tossir, e aí tosse à noite, acorda a mãe, enfim, a qualidade de vida da família dá aquela queda. Como que isso pode ser interpretado? Aquela tosse que demora a passar, vai ao pediatra, que toma medicamento, né? Faz o teste alérgico, muda de apartamento porque acha que é o local onde mora, né? E isso é muito comum, tá? Essa tosse é emocionalmente relacionada aos pais e acomete as crianças entre 3 e 4 anos de idade. Tá? Essa tosse é aquela que incomoda os pais, os vizinhos, né? Todo mundo que está em volta dela é incomodada, porque essa tosse demora muito tempo para passar. Então, assim, essa tosse realmente é relacionada ao emocional dos pais, tá? Se não dos pais, principalmente da mãe, porque é o elo mais próximo da criança, né? E como que você usa as práticas integrativas para tratar a tosse ou as tosses? Então, sabendo identificar qual o tipo de tosse, né, envolvida, eu traço uma combinação integrativa para tratar o órgão em questão aí, tá? A gente pode tratar com acupuntura. Para criança, né, a gente trabalha com acupuntura com ou sem agulhas, né? A agulha é uma agulha bem fininha, né, bem pequenininha, é a agulha Ting. Pode ser a acupressão também, que funciona como pressão. Lá no espaço eu trabalho com um aparelho que é próprio para acupuntura pediátrica. Tá? A gente pode colocar também nos pontos do corpinho os cristais ou as sementes e também os estíperes, né? E a mamãe vai apertando em casa os pontos para amenizar o problema. Tem a auriculoterapia, que é o que eu falo muito no curso, né? Que é maravilhoso. O resultado é assim muito rápido, tá? Que coloca as sementes na orelha e trabalha vai pressionando, né? O ponto na orelhinha e trabalha por conexão
do cérebro com o órgão em deficiência. E, assim, a auriculoterapia é o que eu mais indico nessa fase infantil, tá? Tem a cromoterapia, que a gente trabalha com as luzes, tá? A gente ajuda a promover o equilíbrio através das cores, tá? E, consequentemente, a tosse vai passando. Tem a ventosa terapia, né? Que eu quase não falo nela aqui, mas ela é ótima para tratar as causas decorrentes de fatores patogênicos externos, principalmente nas crianças, tá? Que se a tosse for por fator patogênico externo, a ventosa terapia ela faz essa troca, né, gasosa, amenizando o estresse e melhorando o sono também da criança. A aromaterapia, que trabalha através dos óleos essenciais, tá? O cheiro exalado pela aromaterapia, né, pelos óleos essenciais, envia mensagens ao sistema límbico do cérebro, né, que é a parte composta que participa do processo emocional da pessoa, tá? Então, a aromaterapia vai direto lá no cérebro para estar tratando as emoções. E os florais de Bach, que é a forma mais sutil, tá? E muito natural de também trabalhar as emoções, e tem um efeito, assim, magnífico. Eu adoro os florais de Bach também. São 38 essências, tá? E através da anamnese eu faço uma combinação de até 8 essências. Ah, que legal. E aí, eu já entendi que a anamnese ela é muito importante para você identificar esses tipos de tosse e aí, a partir daí, saber exatamente quais são os procedimentos certinhos, o que você tem que fazer, qual órgão, né, você vai ter que atuar. Mas, para essa mãe que está em casa agora e tá passando por esse problema de ter ali o filho, a filha, que está com uma tosse que não passa, que provavelmente é de fundo emocional, o que dá? Tem alguma coisa, alguma dica que você pode dar para ela colocar em prática hoje mesmo, para já ajudar a começar a aliviar esses sintomas? Para mim a anamnese é muito importante, tá? Porque tem 5 tipos de tosse aí, mas para indicar um SOS, eu vou indicar uma aromaterapia com óleo essencial de hortelã-pimenta, tá? Ele atua nas vias respiratórias, é maravilhoso, tá? Para crianças e adultos também. Você vai pegar o óleo essencial de hortelã-pimenta, vai colocar 100 ml de água num difusor elétrico e vai pingar de 10 a 12 gotas do óleo essencial puro, tá? E vai deixar lá no quartinho da criança. Não precisa deixar perto dela, não, tá? Coloca um pouco distante, porque ele vai fazer aromaterapia em todo o ambiente, já que ele trabalha também os ácaros, né? Os vírus, as bactérias. Então, é bom colocar um pouco distante da criança. Então, se a criança estiver em crise, deixa ela lá no quartinho umas 2 vezes por dia durante 20 minutos e durante a noite deixar o difusor ligado lá fazendo aromaterapia. Ah, sensacional, Tia Glaucia. Adorei a nossa conversa. Acredito que vai ajudar muito as mamães aí que estão com uma criança com cough terrível em casa. E essa dica foi maravilhosa. Então, muito obrigada e até a próxima live. Até a próxima. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.